Olá amigos, companheiros da internet e destas coisas do desenvolvimento web. Toda a gente conhece, para quem faz desenvolvimento para a web, que as ferramentas do programador são uma peça fundamental para quem quer analisar várias situações com as suas aplicações web. Obviamente que eu estou aqui a referir-me no caso concreto do meu browser, que eu tenho aqui em full screen. Neste caso estou no site da Google, na área das imagens, já vais perceber porquê. E se eu pressionar aqui o F12, nós vamos ter acesso então aqui à área da consola do programador. Eu vou aqui aumentar ligeiramente o zoom, apenas para veres um pouco melhor. Eu vou arranjar aqui um bocadinho mais de espaço e não sei se tu tens a percepção da quantidade de funcionalidades, de propriedades, de opções, de ferramentas que as ferramentas do programador te oferecem. Obviamente que eu não te vou estar aqui a fazer um vídeo gigantesco para te falar sobre todas as opções que tu tens à tua disposição. Acredito que isto daria um excelente curso de várias horas de vídeo para explicar ou para tentar perceber de que forma é que nós podemos tirar partido de todas estas ferramentas para nos ajudar a desenvolver as nossas aplicações web. Mas eu quero hoje aproveitar para te mostrar algumas coisas curiosas, algumas que eventualmente tu não conheces. Vou falar aqui especificamente de duas. O que é o throttling e o que é um conjunto de opções da área do rendering, ok? Então é o seguinte, quando tu pressionas o F12 e entras nas ferramentas do programador, vais obviamente ter aqui acesso a um conjunto de tabs que são as mais comuns, que tu podes ver aqui, a performance, o memory, o application, que contém aqui a área dos cookies, tudo isso eu penso que eventualmente a maior parte de vocês já conhece. No entanto, há um conjunto de tabs adicionais, ou vamos lhe chamar de funcionalidades adicionais, que eventualmente tu não conheces porque elas estão um pouco mais escondidas. Estamos a falar do quê? Quando estás em qualquer um destes locais aqui, tu vais sempre encontrar deste lado estes 3 pontos. E quando clicas nos 3 pontos, vai-te aparecer aqui um espaço que te permite, por exemplo, organizar o local onde a tua área de ferramentas do desenvolvedor vai aparecer, ok? Podes destacá-la e colocá-la num outro monitor, por exemplo, se estiveres a utilizar mais do que um monitor. Podes alinhar à esquerda, alinhar ao fundo e o seu padrão alinhado à direita. Tudo certo. Mas depois vais encontrar aqui o More Tools. E neste More Tools tu tens aqui mais uma gigantesca coleção de opções disponíveis. Eu vou apenas mostrar-te duas que eu acho que são curiosas. Uma delas está aqui no Network Conditions, isto é, condições da tua rede. Ora, normalmente hoje em dia a maior parte das pessoas tem uma boa internet em casa. É um facto, no entanto, que quando tu desenvolves aplicações para a web, tens que ter em conta que muitas dessas páginas que tu desenvolves ou aplicações vão ser utilizadas ou visualizadas, neste caso, em dispositivos móveis. E muitos deles podem, às vezes, estar em locais onde há pouca rede de dados, onde não têm Wi-Fi e onde podem ter ali alguns problemas de navegação. Então, é uma grande preocupação que, por vezes, os programadores têm em criar sites que tenham layouts que carregam rapidamente. Porque sabemos, por experiência, que se tu vais tentar entrar numa determinada página e ela demorar mais do que 3 segundos a carregar, a possibilidade de tu desistires é cada vez maior. Isto é, podes estar a perder clientes para as tuas aplicações pelo simples facto da tua aplicação carregar de forma demorada. Ora, a questão que se coloca aqui é um bocadinho a seguinte. Imagina que tu estás a desenvolver no teu computador, mas tens todas as condições deste mundo. Tens uma internet de fibra óptica que tem ali 1 gigabyte de tráfego e, portanto, a tua internet funciona quase de forma instantânea. Como é que tu fazes para testar se a tua internet for mais lenta? Bom, se vieres então a esta opção aqui que está no More Tools e aqui o Network Conditions, tu tens a possibilidade de vir aqui desativar a cache, em primeiro lugar, e depois aqui tu tens a possibilidade de simular dentro do teu browser diferentes velocidades, inclusive até o modo offline. Vamos aqui testar o modo offline, isto é, eu vou clicar aqui no offline e se eu agora tentar fazer aqui esta pesquisa de Flower, e como podes imaginar, uma pesquisa destas é uma pesquisa que vai buscar imagens e, portanto, à partida é uma pesquisa um pouco mais carregada, mas neste momento eu desliguei a internet, isto é, eu tenho a minha internet ligada, mas pedi ao meu browser
que tratasse aqui a minha rede como se fosse uma rede desligada. Se eu tentar usar um outro browser agora, que não vai ter esta opção ativa, eu vou conseguir ver normalmente a minha internet. É apenas uma simulação. Mas vamos imaginar que tu tens aqui um 3G. O 3G é uma ligação bastante lenta. Bom, neste caso eu vou pressionar aqui um F5, simplesmente, ou melhor, vamos aqui voltar atrás, vamos aqui fazer um anterior, e agora repara, eu vou executar aqui a pesquisa do Flower, e repara como o sistema vai estar aqui muito mais lentamente a carregar os conteúdos. Ora, isto pode ser uma excelente métrica para tu medires qual é o comportamento das tuas aplicações quando estás a desenvolver numa perspectiva de quem vai utilizar isto em mobile. Se tu conseguires com este tipo de throttling, isto throttling significa basicamente estrangulamento da tua ligação, se tu conseguires com uma largura de banda relativamente baixa ter o teu site a ser apresentado de forma muito rápida, então significa que tu estás a garantir que a tua performance do site vai ser muito boa, porque daí para cima só irá ter melhores condições, isto é, traz uma largura de banda maior. E por conseguinte podes inclusive aqui clicar no Add, e aqui no Add podes ter aqui o Add Custom e dizer ok, o que é que eu vou aqui definir? E repara, eu posso definir aqui um conjunto muito preciso de informações sobre as velocidades de rede que eu quero testar e a partir daí ela vai estar disponível para tu poderes selecionar quando queres dentro daqui da parte do network, ok? Vai-te aparecer aqui os presets basicamente para te poderes simular diferentes velocidades. Esta é uma curiosidade interessante, é uma ferramenta muito interessante que tu podes utilizar. Mas vamos imaginar um outro cenário, completamente diferente. Estás a desenvolver uma aplicação que sabes que à partida vai ser utilizada por pessoas que têm, por exemplo, várias deficiências visuais. É muito comum existirem pessoas daltónicas, isto é, pessoas que não conseguem ver as cores como habitualmente nós as conseguimos ver. É uma disfunção cerebral que basicamente não consegue identificar determinado espectro de cores. Mas tu queres ter a noção do qual vai ser o aspecto visual do teu site quando esse tipo de pessoas que têm essa disfunção do sistema nervoso olham para o teu site, isto é, existe contraste, não existe contraste, as cores como é que vão aparecer. E por isso é que eu escolhi aqui o tema das flores. Bom, onde é que tu vais encontrar algo para te ajudar a testar essa funcionalidade, ou esse tipo de aspecto? Vais novamente aos pontinhos, vais ao More Tools e neste caso tens a opção do Rendering. Aqui no Rendering tu tens aqui muitas checkboxes, tens vários combos e eu vou-te falar aqui só sobre os seguintes. Por exemplo, Layer Borders, ele vai-te mostrar aqui algumas linhas de orientação só para tu teres uma noção de onde é que estão os limites daqui da tua página. Não é muito importante, tens aqui um Frame Rendering Stats, vai-te apresentar ali qual é a velocidade que está a ser usada pelo motor de renderização do teu browser e por aí vai. Mas há aqui algumas que são muito interessantes. Por exemplo, Enable da Automatic Dark Mode. Quando clicas aqui, o browser vai automaticamente tentar aplicar cores inversas ao teu layout. Isto pode ser muito interessante quando tu ainda estás a desenvolver um projeto onde não sabes se vais necessitar de ter um dark mode, etc. E esta pode ser uma forma de tu testares se de facto vale ou não vale a pena implementar um sistema de dark mode na tua aplicação. Obviamente que não é perfeito, porque a partir do momento em que tu tens um sistema de dark mode implementado, tu geres as cores que fazem parte do dark mode. Mas mais interessante de tudo isto, como eu estava a falar há pouco sobre pessoas que têm então problemas visuais, nomeadamente que são daltónicos, cá no fundo tu vais encontrar aqui uma simulação de deficiências visuais. Ok? Então repara aqui nesta área onde estamos a ver flores com diversas cores. Se tiveres aqui o No Emulation, não há nenhuma emulação, isto é, nenhuma simulação, mas depois podes colocar aqui pessoas que veem ou que têm uma visão, enfim, distorcida das coisas, ligeiramente embaciada. E tu vais olhar para aqui e vais perceber, ok, se calhar eu posso eventualmente tentar colocar o tamanho das letras um pouco maior, simplesmente para poder garantir que algumas pessoas com alguma dificuldade de visão possam, mesmo sem os óculos, conseguir olhar e ler as letras que lá estão. Ou então, por exemplo, reduzir o contraste.
Quando tu clicas assim e reduzes o contraste, também vais poder perceber quais são os pontos de foco de atenção que o teu site tem. E depois podes ir explorando aqui por baixo. Por exemplo, temos aqui os vários tipos de deficiência visual em termos de cor. Por exemplo, protanopia, que na prática retira ou substitui o vermelho e, portanto, tu consegues aqui visualizar o que é que vai acontecer quando alguém que é portador deste tipo de deficiência visual, como é que ele vai ver o teu site. Ou então aqui, deuteranopia, ok? A deuteranopia é uma outra forma de... aqui não tem o verde, ok? A tritanopia, que é sem o azul, quando tu clicas vais ver que os azuis praticamente desaparecem, ok? Transformam-se, a maior parte deles, no verde. E depois tens aqui a cromatopia, que é, basicamente, ninguém consegue ver as cores, só vê a parte cinza das coisas. Isto é extraordinariamente interessante, embora pareça ser aqui apenas uma curiosidade. Em determinado tipo de projetos onde tu tens algum interesse em te certificares que tens um layout agradável, consistente, com contraste e adaptado a este tipo de situações, tu podes de facto tirar partido das ferramentas do programador para alcançar este tipo de resultados. Fica aqui a curiosidade, aquilo que eu te impulsiono a fazer é ir investigar um pouco mais o que é que existe neste conjunto muito vasto de ferramentas, porque eventualmente vais encontrar algo que já procuraste e que sempre teve à tua disposição.